Olá, meu nome é Ronaldo Parisente, eu trabalho com um projeto estrutural há cerca de 10 anos, um pouquinho mais, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre projetos em alvenaria estrutural. Aqui a gente tem um exemplo de alguns pavimentos com paredes de alvenaria e abaixo pavimentos de concreto armado, com vigas, pilares e lajes. A ideia é a gente conversar um pouco sobre o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa entregar para que um projeto ou uma obra em alvenaria estrutural ocorra com sucesso, mas na área do cálculo estrutural, ok? Então, assim, dentro da análise da estrutura, a gente tem as lajes que a gente tem que se preocupar, né? Aqui no EBERIC, quem já trabalha com o EBERIC conhece, e a gente trabalha com o modelo de grelha para análise das lajes, dá para avaliar todos os esforços da laje. As paredes de alvenaria, tem uma janela nova aqui que a gente pode olhar para cada parede, aqui um exemplo de uma parede com duas aberturas, né? Parede 2. Os esforços no topo, os esforços na base. Para que a gente possa chegar a esses esforços, a gente configura os materiais que a gente quer utilizar. Nesse caso aqui a gente acrescenta as resistências de prisma, né? Avalia o resultado das fundações. As cargas já chegam na fundação, né? Aqui, a avaliação, seja bloco, pilar ou sapato. Então, temos que dimensionar as paredes, temos que dimensionar as lajes, temos que dimensionar as vigas de transição, né, que recebem as cargas, os próprios pilares, quando tem outros pavimentos de concreto armado, as próprias fundações, ok? Isso é o que vai estar, que a gente vai apresentar um pouquinho dentro do novo módulo que a OutKey está lançando, que é o módulo para dimensionamento da alvenaria estrutural. Antes de chegar nessa etapa, ainda tem uma etapa normalmente anterior, né, que é a criação da modulação das paredes, paginação das paredes, né? Aqui tem um exemplo de uma planta de locação de paredes, já com a modulação da primeira fiada, né? Posicionamento de aberturas. Isso aqui está no programa Key Builder, né? Da OKI, ou Key Alvenaria. Nós, além das plantas de modulação, nós temos as paredes, as paginações que são geradas. Aqui é um exemplo da parede 2, né? Mesmo que nós estávamos olhando lá, já com os bloquinhos devidamente posicionados, as armaduras, né? O quantitativo de materiais. Então, olha o trabalho que a gente tem para fazer um projeto de alvenaria. Aqui tem 79 paredes, aqui, por exemplo, né? É bastante trabalhoso de fazer os projetos de alvenaria estrutural. Além do trabalho do dimensionamento, tem o trabalho manual de desenhar isso aqui, que a alvenaria já faz bastante coisa para a gente, ok? E a gente trabalha aqui dentro desse conceito no Builder de projetos integrados, né? A gente não, em alvenaria estrutural não se quebra a parede, né? Você planeja onde vai passar as tubulações hidráulicas, elétricas, né? Tudo é planejado. Então, o Key Builder traz esse conceito de projeto, de integração de projeto do BIM bastante forte. É o que vem desenvolvendo muita ferramenta para ajudar nesse sentido. Mas o nosso foco aqui vai ser projetos em alvenaria estrutural. Aqui todos os projetos integrados aqui, desses aqui, né? Aqui tem a parte hidráulica, por exemplo, só a parte hidráulica com alvenaria, ok? E hoje o nosso foco vai ser mostrar um pouquinho como vai funcionar esse conjunto todo, para a gente sair desde de receber uma arquitetura, né, ou uma planta geral, fazer a modulação, levar para o EBERIC, né, para fazer a análise toda, devolver e gerar os desenhos finais, ok? Então vamos lá. Dentro do ciclo de projeto, normalmente a gente começa com a arquitetura, né? Uma planta de arquitetura. Sobre essa arquitetura a gente começa a fazer modulação. Aqui está a planta de arquitetura no pavimento, um exemplo de pavimento típico. E a gente começa a usar o lançamento das paredes aqui no Builder. Aqui a gente vai lançar uma parede qualquer, só por título de exemplo. Veja, o programa já reconheceu nesse comprimento, distribuiu os blocos, né? E assim eu posso ir fazendo até encontrar a melhor solução. Veja que ele já vai fazendo os contrafiamentos nos cantos. Vou fazer aqui
fechar essas paredes, né? Poderia continuar essa parede para o lado, para baixo aqui, da mesma forma, né? Ok. Título de exemplo aqui, a gente para aqui, vamos... Aí tem coisas bem legais aqui, por exemplo, se tivesse ficado uma solução que não fosse muito boa, né? Você pode vir aqui e inverter a solução, ó, e o programa vai encontrando uma alternativa melhor, ok? Então, você vê, esse aqui é um trabalho que seria bastante grande para você fazer à mão. Quem já conhece a alvenaria já sabe dessas ferramentas, né? Quem está conhecendo pela primeira vez, só para fazer uma introdução. Da mesma forma, as aberturas, né? As aberturas aqui eu posso escolher, tem uma série de aberturas cadastradas, eu posso cadastrar novas aberturas também. Vou colocar nessa posição, ele já entende que tem que ser preselado essa abertura, né? Não caberia do outro, só dizer aqui. Ok. Tá aqui a abertura, duas paredes com aberturas. Dá pra gente olhar ela aqui, vamos ver como é que tá essa parede 1, nesse caso. Ele já tem um pré-cadastro de armaduras, grouts, mas veja como fica bom e é rapidinho de fazer, né? Não tem grande dificuldade, o programa nos ajuda muito nisso, né? Então prestar atenção um pouquinho aqui nas modulações, achar a melhor solução, trabalhar um pouquinho aqui se precisar inverter, alterar o bloco, algum bloco específico, né? Trabalhar com isso, ok? Feito a planta de modulação, continuar aqui para baixo, eu abri o outro pavimento tipo que já tem isso lançado, a gente, da mesma forma, a gente lançou aqui só para a gente não repetir esse processo aqui, né? Para a gente ter um entendimento melhor. Tá aqui, ó. Tá lançado, tem vigas lançado. Aqui a gente já definiu lajes também. O lançamento da laje é bastante simples. É só clicar numa abertura aqui, eu vou apagar, por exemplo. Ó. Só para definir o contorno. Depois, esse tipo de laje a gente define lá na hora que for fazer a análise estrutural, ok? Então, assim, fez planta de modulação. Dentro de um ciclo, você validaria isso com os demais projetos, né? Dentro do conceito de integração de projetos, valida com a arquitetura, valida com a elétrica, com a hidráulica, prevê os shafts de passagem, tubulação. Tá? Fez isso, validou? Então vamos ver se agora a nossa estrutura vai suportar, né? Quais são as resistências que a gente vai precisar de prisma, as áreas de reforço com grout ou com armadura, né? E como é que a gente faz isso? Bom, aqui tem um comandinho aqui que a gente pode integrar isso com o Iberic. Então, eu vou exportar o projeto Alvenaria. Salvar ele. Exportado o projeto, a gente pode ir lá no Iberic e associar o projeto do Iberic ao projeto da Alvenaria. Agora, esses projetos passam a ser integrados. O que já veio aqui, né? Já veio o croquis com todas as informações da posicionamento de parede, das lajes, as vigas que existiam para todos os pavimentos. Já veio a arquitetura de referência que a gente estava usando lá, né? E o que a gente precisa para fazer a análise. O que agora falta para a gente fazer aqui no Iberic? Claro, lançar as informações que são úteis para análise estrutural. Por exemplo, a gente pode aqui definir o tipo de laje, se vai ser nervurada, pré-moldada, maciça, né? As sobrecargas. Eu pegar dormitórios de salas, por exemplo, ele já aplica um certo valor, né? Define a espessura, vou utilizar como 10. Eu vou só fazer o uso do copiar dados aqui, para a gente não... Por exemplo, apliquei para todos. Eu posso controlar vinculações, né? Por exemplo, eu vou usar todas essas lajes aqui, eu vou deixar elas engastadas, contínuas, né? Sobre os apoios, mas o engenheiro pode avaliar cada situação e definir. Tá? Além disso, o que mais que a gente precisa? Precisa lançar os pavimentos de transição, que tem um comando bem bacana, que já faz o seguinte: eu defino uma altura de viga e, se eu quiser, eu já posso até inserir os pilares com determinada dimensão em cada espaçamento. Ele já cria um pavimento de transição e coloca as vigas abaixo desses pavimentos da alvenaria, né? Ok? Fica aqui. É claro que tem situações que a gente vai melhorar aqui, daí você pode vir aqui e controlar. Quem já utiliza o Iberic, remove aqui, né, situações que possam não interessar, os pilares, não vou usar esse pilar aqui.
ou mesmo se quiser usar outra solução, faz outra solução. Pode lançar as lajes aqui embaixo também, da mesma forma, tá? Definir novos apoios, né? Tudo isso pode ser feito aqui no pavimento de transição. Tá? Apenas para avaliação aqui. Aqui tem a escada, né, para ser considerada também. Eu posso lançar outros pavimentos abaixo, se eu achar por bem. Né? Vou pôr aqui um pavimento de baldrame, ou de garagem, poderia ser, né? Aqui eu vou copiar o croquis para o baldrame, posso copiar só pilares e vigas, por exemplo. Tá? Pilares, converter tudo isso para fundação. Tudo isso vocês já trabalham, já conhecem, mas só para mostrar que a gente pode escolher o tipo de fundação, definir a posição desses apoios, né? E lançar os pavimentos abaixo. Então, além dos pavimentos de alvenaria, nós podemos lançar pavimentos de concreto armado abaixo, sem grandes dificuldades. Ok. Outras informações importantes, né? A gente já falou, a gente tem que configurar quais as resistências que nós estamos usando dos materiais, nós temos que configurar as forças de vento, né? Porque tudo isso vai afetar a nossa análise, né? E depois é processar a estrutura. Ok? Processada a estrutura, vamos avaliar os resultados. Vamos começar avaliando aqui o pavimento tipo 1. Por exemplo, tem uma série de paredes aqui, né? Que apresentam algum tipo de erro. Aqui é bem legal os diagramas. Agora a gente apresenta aqui a tensão solicitante e as tensões resistentes aqui em verde. Né? Então aqui a gente consegue ver os pontos de grout onde dá um certo reforço aqui, né? São esses pontos aqui. Vou até tirar aqui para a gente ver. Tá vendo? Ele passa um pouquinho e ele vai dar erro de compressão. Ó, tá? Mas vamos olhar de maneira global primeiro. A gente tem aqui os diagramas de tensão no topo. A gente vai ver que as concentrações são justamente onde tem aquelas vigas, né? Servindo de apoio aqui, em algumas regiões. E na base das paredes, ó, como a gente esperava, né? As regiões onde vão receber mais carga lá dos reservatórios, por exemplo. Ok? Então a gente tem uma visão global aqui das tensões das paredes. Elas são discretizadas a cada módulo do bloco que a gente utilizou, que normalmente é 15 ou 20 centímetros. Tá? Então tá vendo, a gente tem um monte de parede com erro aqui. Ó. Às vezes a solução é a gente ir pondo pontos de grout, né? Que é bastante simples aqui, né? Mas às vezes a solução pode ser melhor a gente alterar o tipo, a parede, a resistência da parede. Por exemplo, que eu vou aumentar um pouco a resistência, vou aumentar só no tipo 1 aqui. Ok? E a gente recalcula. Ó. Esse caso, vou só pedir para ele atualizar aqui, ó. A gente aumentou a resistência, né? Ou seja, agora tá passando, tá sobrando, né? Um pouquinho aqui, tá? No topo e na base, ok? Então, tem várias formas de a gente resolver. Ou a gente pode grautear em diversos pontos. Vamos pegar aqui o tipo 2, vamos ver como é que ficou. Aqui a gente não alterou a resistência. Ó, aqui tem algumas paredes que apresentam erro, né? Aí, às vezes, a solução para esses casos pode ser outro, pode ser o grout, né? Depende muito da avaliação de cada situação, tá? A gente sempre apresenta aqui, ó, tensão de compressão maior que a resistência no topo. Né? Aqui a gente lembra que tem aquela concentração de esforço e está pegando ali bem certinho a situação. Não é? Aqui já está com reforço de grout, ó, e mesmo assim não atendeu. E assim a gente vai resolvendo todas as paredes, vamos voltar para o nosso tipo 1, todas as paredes do nosso pavimento. Essa aqui era a nossa parede 2 que a gente vem usando como referência, né? Os resultados dela. Você vê que ela já vem com pontos de grout aqui que veio lá do builder. Né? Poderíamos adicionar ou remover pontos de grout e até a armadura aqui, se fosse o caso de ter tração. Esse caso não tem tração. Aqui vamos ver se tem algum ponto de tração, mas acho que não. Não tem tração. Vamos ver se tem não tem nada de tração. O que é bom, né? A alvenaria trabalha bem a compressão e não a tração. A alvenaria estrutural, preferencialmente, trabalhar só a compressão. Então, tá bem legal, né? A gente já vê os esforços. Vamos ver aqui um relatório. Aí tem para cada nó discretizado da parede, se tem grout ou não, qual é a tensão resistente, né? Da verificação, ok? Tá? Então, assim,
o programa vai calculando todas as paredes e verificando se elas estão passando ou não. Depois a gente pode devolver essa informação lá para o Builder. Como é que a gente devolve essa informação? Basta vir aqui no Builder e pedir para atualizar o projeto alvenaria. Tá? E ele vai atualizar as paredes. Ok? Antes de a gente ver os resultados aqui, vamos continuar no Iberic, que tem mais alguns itens importantes para a gente repassar. Né? Lembra que podem ter vigas associadas, né? Por exemplo, vamos começar com uma viguinha mais simples aqui, essa aqui que serve de apoio para a escada, então ela vai receber uma carga, praticamente uma viga bem apoiada, e a gente já detalha, ela se apoia na parte 13 e na parte 17, aqui é a armadura. Claro que eu posso trocar, se de repente prefiro outra solução, né? Você pode escolher, isso para quem já conhece o Iberic, né? É um procedimento padrão aqui, né? Os diagramas de momento, de fletor, e sai os detalhamentos dessa forma também, né? Ó, tem um trecho que ela está embutida na parede aqui e um trecho que ela está livre. Ok? E assim dá para ir fazendo todas as vigas, as paredes, as vigas, as lajes. Vamos dar uma olhadinha nas lajes também. Então a grelha que a gente já falou, né? Tá aqui os esforços para dimensionamento. Negativos e positivos. Nesse caso estão os positivos. Dá uma olhadinha no detalhamento só para a gente... Olha só. Os positivos das lajes. Aqui. Então, bem bacana, né? Já sai, para quem já conhece Iberic, já conhece bastante como ele funciona. Então, vigas, as paredes, as vigas, as lajes dos pavimentos, as vigas nos pavimentos e transições. Claro que aqui já vai começar a aparecer momentos maiores, né? Por exemplo, aqui, ó, da ordem de 20 mil, porque essa viga tem que ser capaz de resistir a todos os esforços dos pavimentos acima. Um detalhe que é importante quando a gente está avaliando essas vigas, não só o dimensionamento, mas também controlar muito as deformações, né? Aqui a gente tem que melhorar esse modelinho, porque tem pontos com deformações, apesar de não ser tão alto, pode ser importante, já que a gente tem que controlar bastante a situação de apoio das paredes para que a gente distribua bem as cargas. Os próprios pilares, né? Nesse caso tem um pavimentinho de transição, tá aqui. Vamos dar uma olhadinha como é que está a situação deles. Tá? Aí a correção de dimensionamento é da mesma forma que a gente já conhece. Pode ter elementos com erro, tem que corrigir, verifica qual é o erro que está acontecendo, né? E busca uma solução. Da mesma forma, os blocos. Tá aqui, né? Vou pegar aqui a seção. Alguns precisam de 2 estacas, mas a gente pode escolher fazer aquele mesmo trabalho que a gente já conhece, dimensionar e detalhar as estacas, né? Ok? O que mais que tem que é importante? A forma, olha só que bacana. A gente abre a planta de forma, está aqui já as vigas, né? Devidamente demarcado, o restante é a parede, as lajes, né? Forma do pavimento. Apenas para identificar a posição de viga, porque a planta de modulação, ela já está lá no Builder, né? Vamos lembrar aqui. Eu já tenho um plano de locação, nós precisamos locar a posição das vigas e das lajes, né? Está aqui no Builder, ok? Então, assim, de maneira geral, a gente passou pelo dimensionamento das lajes, das paredes, das próprias vigas que estão aqui nos próprios pavimentos de alvenaria, das vigas de transição, os pilares, das fundações. É isso que o módulo alvenaria, para dimensionamento de alvenaria estrutural, pode fazer, né? E ao final, você tem todas as pranchas geradas, atualizadas, né? Planta de modulação e as próprias paredes, já com os grouts, né? Aonde precisou fazer os devidos reforços, né? E também pode agrupar tudo no gerenciador de desenhos, todas as pranchas, tá? Ele guarda aqui as verificações de dimensionamentos, relatório de dimensionamento dos pavimentos, se teve erros ou não, né? Todas as verificações, ok? Então, só fazendo um fechamento, a gente vem lá da planta de arquitetura, vai lançando os bloquinhos, faz a modulação, avalia se deu tudo certo, junto com os demais projetos, né? A ideia da integração, buscando shafts para passagem de tubulação. Fez toda essa avaliação, envia lá para o Iberic. Então, faz a avaliação, faz o processamento, verifica se nossas paredes estão suportando, quais as tensões que estão atuando nessas paredes, né? Deu algum problema, precisou rever alguma modulação, precisou alterar posicionamento de parede ou de viga ou alguma coisa assim, retorna ao Builder,
atualiza as informações, exporta para o EBERIC novamente se precisar, faz as avaliações. Ah, deu tudo certo? Beleza, vamos lá. Atualiza o projeto de alvenaria, ele fica revisado, o dimensionamento, né? Tá aqui as paredes, né? O dimensionamento final, gera as pranchas, ok? E ao final, claro, sempre tem aquela opção para a gente exportar o modelo 3D, né? Ou em FC, para integrar novamente com os demais projetos, fazer a avaliação global, ok? Então esse é o contexto da AutoCAD. Existe a alvenaria para fazer toda essa paginação, modulação e avaliação no programa AutoCAD EBERIC, que é um programa já bastante difundido na área de cálculo estrutural, né? Tem uma certa confiabilidade, que vai estar disponível agora como uma ferramenta a mais para quem faz esse tipo de projeto, ok? Um abraço, até a próxima oportunidade.